Capítulo 6 do livro Chaves Poderosas para a Visão Espiritual. Atos eficazes que você pode fazer para abrir seus olhos espirituais, com Michael Van Weimen. Subtítulo: Oração e Jejum. Se alguma vez existiu um veículo que o levará aonde você precisa ir, é a oração. Temos uma história de milagres quando falamos com Deus em oração. A oração muda as coisas. No livro de Isaías fala sobre Ezequias virando o rosto para a parede. Isso é falar sobre levar a sério a oração. Deus o ouviu e respondeu. Usei o exemplo de Ezequias porque precisamos ter esse tipo de paixão e compromisso quando oramos. Se você orar com todo o seu ser, verá coisas que nunca viu antes. Se vamos orar, podemos também dar tudo o que temos. Se não temos esse nível de paixão, devemos pedir ao Senhor que nos dê isso. Ao buscar a visão espiritual ou uma visão espiritual maior, devemos ter paixão por ela. Se houver alguma parte de você que está blasé sobre isso, não espere resultados espetaculares. Portanto, nossas orações devem ser alimentadas pela paixão e a prova da paixão é o tempo gasto em busca. Assim como em tudo o que desejamos, o tempo gasto fará a diferença no sucesso ou no fracasso. Subtítulo: Oração focada. Muitas vezes não vemos progresso em algo porque estamos seguindo um padrão que aprendemos na igreja ou em nosso lar sobre como orar em vez da palavra de Deus. Examine a maioria dessas orações e elas são muito curtas quando estão focadas e ainda mais curtas se não estão. Mesmo em reuniões de orações, raramente ouço alguém orar por mais de 5 minutos na igreja. A abertura ou o encerramento do culto ou a oração sobre a oferta raramente dura mais de 5 minutos, se é que tem. Este se torna nosso modelo na maior parte do tempo, porque as pessoas que consideramos muito devotas estão orando essas orações curtas e recebemos de nós mesmos do que deles a maior parte do tempo. Jesus tinha um ministério insuperável, mas ele disse: coisas maiores farás. Jesus passou por uma quantidade incrível de tempo no lugar secreto, sozinho com o Pai. Até o início de seu ministério foi de 40 dias de oração e jejum. Precisamos aprender a levar nossa vida de oração a esse nível se quisermos ver. Esta é às vezes uma mensagem muito impopular, mas temos que sacrificar nosso tempo se quisermos ver claramente no reino espiritual. Tive algumas experiências onde o fogo de Deus caiu sobre mim e, depois de ter experimentado, eu tinha um forte desejo por isso de novo e de novo. Certa noite, sentei-me em minha cadeira de oração por algumas horas, apenas orando: Senhor, santifica-me, repetidas vezes. Após cerca de 2 horas desta oração bem focada, meus olhos espirituais se abriram e eu vi os véus espirituais à minha frente. Eu assisti fascinado quando o véu mais próximo se desintegrou e caiu no chão. Essa foi uma das muitas experiências reveladoras que me permitiram ver que a oração focada por um longo período de tempo produz grandes frutos. Subtítulo: Jejum. O jejum é uma negação da vida física e da alma, para que o homem espiritual seja desimpedido enquanto buscamos as coisas espirituais. Eu acredito que por causa dos dias que estamos vivendo, você provavelmente precisará jejuar para certas descobertas. O inimigo não quer que você veja o reino espiritual e ele se oporá a você. O jejum é uma forma de ganhar força espiritual e vencer.
Ao negar as necessidades do corpo e da alma pelo jejum, devemos também alimentar o homem espiritual para fortalecimento. Adoração, oração, estudo da Bíblia e meditação na palavra de Deus são grandes coisas para fortalecer nosso espírito. Para ser muito honesto, existem poucas coisas que abrirão seus olhos espirituais mais rápido do que a oração combinada com o jejum. O jejum pode ser uma refeição um dia, uma semana ou mais. Jejuar com alimentos sólidos é bom. Você só pode beber água ou, se precisar, por motivos de saúde ou força maior, pode beber algum tipo de líquido, como frutas, sucos de vegetais ou caldos. Seja guiado pelo Espírito. A oração partida desta combinação deve ser um tipo diferente de oração. Faça uma oração de fé. Use este tempo para decretar enquanto ora para que veja o invisível. Interaja com os anjos e visite os lugares celestiais. Declare as escrituras que são promessas para nós ao orar. Também descobri que isso é muito eficaz. Na semana em que comecei a declarar, vi anjos o tempo todo. Tive um aumento marcante na atividade angelical que vi. Portanto, fale essas coisas com fé, de acordo com a palavra. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11, do 22 ao 24. Os momentos de oração e jejum devem ser acompanhados de estudo da Bíblia, adoração e espera em Deus. Subtítulo: Indo ao mar. Eu seria negligente se pelo menos não revelasse isso a você e deixasse que você decidisse sobre isso. Nos dias da igreja primitiva, e mesmo agora, eu imagino monges e outras ordens que eram devotos à oração costumavam se amarrar em uma posição vertical para que pudessem orar a noite toda sem adormecer. Os momentos em que orei durante a noite foram momentos de grande avanço para mim. Existe algo em negar o sono do nosso corpo que abaixa os véus espirituais e permite um maior acesso ao reino espiritual. Meu filho teve vários dias de trabalho em que eles precisaram dele para trabalhar 24 horas por dia e depois de 2 dias, quase sem dormir, ele disse que podia ver abertamente o reino espiritual. Uma coisa importante a ter em mente é que você não deve se abster de dormir se tiver outras responsabilidades, como dirigir ou fazer qualquer coisa que exija vigilância física. Se você tem um fim de semana que pode levar a Deus, então seria um momento perfeito para jejuar, orar e vigiar durante a noite. A combinação dos 3 é muito poderosa para abrir seus olhos espirituais. Subtítulo: Faça o que puder. Não se sinta desqualificado de forma alguma se não puder fazer as coisas que sugiro, exatamente como eu as sugiro. Apenas faça o que você é capaz de fazer e Deus honrará isso. Ele está nos treinando e sabe do que somos capazes e quais são os verdadeiros desejos dos nossos corações. Em momentos de oração, jejum e vigilância durante a noite, seus olhos se abrirão e você se envolverá no reino espiritual de uma forma plena de fé e real. Ou seja, a realidade do reino espiritual é tão opressora que faz com que o reino físico pareça enfadonho. Quando isso acontece, nossa fé sobe para um nível além do que estamos acostumados a experimentar. E vemos as orações respondidas e nós
pelo Espírito, sabemos o que devemos orar. E deste lugar de conexão, tenho visto Deus responder a muitas orações com resultados milagrosos. Amém.